Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual. E aí, como é que é a vida de ser uma pessoa livre? Tá gostando? É legal, né? Você já teve a sensação de ser escravo em algum momento da tua vida? Já paraste para pensar o que é ser um escravo? Pois é. Às vezes passa despercebido, né? O quanto deve ser ruim ser um escravo. Às vezes no trabalho a gente pensa, né? Poxa, eu sou um escravo. Eu digo isso porque eu já pensei. Porque fazia coisas que não eram do meu agrado, mas era necessário fazer. E me senti um escravo naquele momento. Mas isso é tão pouco perto de não estar na liberdade junto aí a nosso Salvador, nosso Deus também, né? Nosso Pai Celeste. E essa provocação, esse alimento que o Senhor nos dá hoje, que será retirado, nosso alimento será retirado do livro da Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Carta aos Gálatas, capítulo 15, versículo 13, onde o Senhor nos alimenta assim. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, coloquem-se a serviço um dos outros através do amor. Repetindo para ficar melhor nosso entendimento. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. O que é que o Criador nos alimenta com essa leitura? E como aqui o projeto daqui é a intenção desse bate-papo que eu faço aqui toda manhã é o alimento espiritual. E é exatamente isso, sair vamos dizer assim, da zona de conforto, né, do mundo terreno e entrar em um mundo almático, um mundo espiritual e alimentar a nossa alma, porque é ela que deve governar o nosso corpo, porque ela é ligada ao Espírito e o Espírito ligado ao Pai. E o Espírito está pronto, porém a alma ela precisa dominar. Ela tem acesso mais fácil do que o corpo, do que as coisas que nós que estamos aqui nesse mundo. E com essa ótica, com essa visão, o que é que o alimento espiritual nos dá hoje? O que é que o Criador nos ensina, nos enche, nos alimenta espiritualmente? Alimenta o meu corpo através dos meus olhos, a minha boca, meus ouvidos, ao ler, ao ouvir, ao falar. O que é que alimenta a minha alma? Que somos livres, fomos chamados à liberdade, sim. Você foi chamado à liberdade, mas essa liberdade você está liberto até onde? Você assumiu essa liberdade até onde? Será que você está realmente liberta ou liberto? Ou você ainda se encontra escravo de velhas práticas? Escravo das coisas desse mundo? Escravo das coisas que te afastam verdadeiramente do nosso Deus? Escravo do pecado? Escravo do que te impede de crescer como o Criador te enviou nesse mundo, com um projeto tão bom, tão bonito. E muitas vezes até atender o teu pecado, não, o teu desejo, aquilo qual você conversou com ele, de alma, de corpo e alma, você conversou com ele, e ele concedeu a graça a você, mas pelo seu medo, pela escravidão das coisas desse mundo, onde está o medo, o pecado, por esse seu medo, você renunciou àquilo que você tinha pedido antes. Ontem eu estava lendo, e eu consigo associar aqui, estava lendo o livro de Gênesis, e, na verdade ontem não, tem uns 2 dias isso. Estava lendo o livro de Gênesis, e tem uma parte onde Ló está lá em Sodoma, e o Criador manda os anjos para destruir Sodoma. E na hora que Ló sai da cidade, ele diz: meu Senhor, eu encontrei graça a teus olhos.
Permita-me não ir para as montanhas, que eu tenho medo, porque lá nas montanhas não vai ter nada para mim. Permita-me ir à cidade, uma cidadezinha aqui perto, Segor. E o Criador pegou e fez: eu vou te dar, vou conceder isso. Vai, eu não vou destruir até você chegar nessa cidade. E Ló foi para essa cidade. E ele ficou lá por um tempo. Só que ele teve medo de ficar naquela cidade. E subiu novamente, aí foi para as montanhas com as filhas. E lá nas montanhas aconteceu o que aconteceu, que nós sabemos aqui, né? Ló acabou ficando embriagado, teve a filha mais velha embriagou ele, foi para a cama com ele, teve relações sexuais com ele, e assim nasceram a descendência dos Moabitas. E a filha mais nova também fez a mesma coisa. Na noite seguinte, eles embriagaram o pai, e assim teve relações sexuais com ele, e ele teve aí ali gerou os Amonitas, né? Que foram tribos não abençoadas, vamos dizer assim, né? Houve esse pecado ali, né? Naquele momento. Por causa do medo. Ele estava livre. O Criador tirou ele daquela situação, daquele povo, a mulher dele olhou para trás, queria voltar, olhou com pena, ou seja, olhou com aquela coisa, ela quis se agarrar à matéria. E ele também, ele fez um pedido com a sua corpo e alma: Senhor, não deixa ele ficar, que eu vá direto para essa montanha, não. Me deixa ir para a cidade vizinha, uma cidade pequena que tem aqui, e o Senhor concedeu, o Senhor disse: eu não vou destruir ela, é só Sodoma e Gomorra, e lá você lá, vou lhe proteger. Mas ele teve medo que os outros iam pensar daquela cidade e fugiu para as montanhas, e aconteceu o que aconteceu. E o que acontece aqui com essa leitura? Onde é que eu quero chegar? Quando o Criador diz assim, quando o Criador fala através de Paulo, dizendo: irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, coloquem-se a serviço coloquem a serviço um dos outros através do amor. Viver através do amor, a serviço, é eu olhar você pelos olhos almáticos e ver você não é olhar você essa estrutura humana, nem você me olhar aqui, mas olhar você com a visão de Deus, olhar você com a visão real, porque nós somos enviados aqui, e no mundo almático nós somos seres parecidos, mais do que somos agora, seres de carne e osso, cabeça, tronco e membros, entendeu? No mundo espiritual somos muito mais parecidos, e viemos com essa missão de ajudar um ao outro na construção desse mundo. Aí onde é que tá a liberdade? A liberdade de fazer isso acontecer. Mas essa liberdade tem um preço. É renunciar ao pecado. E quando essa missão é clara, é clarificada em nossa vida cotidiana, nesse mundo, e conseguimos tirar as escamas dos nossos olhos, e conseguimos enxergar as coisas como ele realmente é, muitas pessoas olham isso e têm medo, e falam: caramba, isso não é para mim. E voltam ao pecado, voltam a cometer os mesmos erros, voltam a sair com as mesmas pessoas, voltam a tomar as mesmas atitudes de sempre. As atitudes que levaram você a buscar Deus, vale lembrar. As atitudes que fizeram você voltar ao Criador e pedir a Ele algo de bom. Você renuncia aquilo que você também pediu a Ele de bom e volta até as práticas que te afastam de Deus. Aí o Criador pergunta: caramba, você junto com sua alma, ou sua alma junto com o seu corpo, me fez um pedido e eu te dei. Eu entendi naquele momento que você estava realmente pronto ou pronta para trabalhar o reino, trabalhar para mim. Você quer trabalhar para o reino. Trabalhar para o reino é trabalhar para o mundo almático. E você voltou a fazer as coisas, as práticas antigas, carnais, como ele diz aqui, os instintos egoístas. Porque esse mundo é egoísta. O mundo do Criador não. O mundo do Criador é trabalhar em conjunto, viver o amor pleno, amar uns aos outros como eu os amei. Entendeu? Amar uns aos outros como eu os amei.
tá com essa essência de saber que, como o nosso Pai nos mandou para esse mundo, e temos que olhar para o outro com esse olhar almático, e não preso ao medo, à escravidão do medo. Porque somos livres em Cristo a partir do momento que fazemos isso. E para deixar uma coisa interessante, ontem eu fiz a live e não deixei salvo. Por quê? Porque deu um problema aqui no meu celular, não sei o que houve, no meu celular não, no Instagram. Mas ontem eu falei um negócio interessante, vamos ver se hoje fica, né? E quem chegou aqui vai entender essa passagem. Existe uma coisa que eu falei ontem sobre o medo, que é escravo, ele nos escraviza. Escraviza esse mundo. E eu peço aqui, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, se essa mensagem é para chegar ao coração de alguém, que chegue até o final e seja salvo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, Senhor, minha alma, em corpo e alma eu te peço. Protege essa transmissão que chega aos ouvidos, aos olhos e ouvidos daquelas pessoas que precisam, que o Senhor quer que abram os olhos espirituais e escutem isso. O medo é um pecado. O medo é um pecado. Se você tem medo de viver o extraordinário de Deus em tua vida, por causa dos outros, por causa do que os outros vão falar, por causa do que esse mundo vai pensar de você, lembre-se que na Bíblia tem lá: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não, os 10 mandamentos. E deles tem lá: não faça tal coisa, não fará ídolos, né? Mas aparece poucas vezes na Bíblia isso. Mas é lei, é um mandamento. E é pecado não fazer isso. O que é pecado? É nos afastar de Deus. O pecado é exatamente isso. É nos afastar de Deus. E o não tenha medo, olha só, não tenha medo. É uma ordenança também. É um pecado, porque o medo nos traz a desconfiança do Senhor. E essa desconfiança de Deus nos afasta dele. Ou seja, é um pecado. Também é um pecado, porque a pessoa, o ser humano, começa a se afastar de Deus por causa desse medo. Não tem confiança plena nele de fazer aquilo ao qual ele nos mandou fazer. E começa a pecar. Aí volta a ser um escravo. E aqui ele está dizendo: irmãos, vocês foram chamados a serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, ou seja, os instintos egoístas, que é o medo, é as coisas desse mundo. Pelo contrário, coloquem-se a serviço um dos outros através do amor. Eu vou continuar com o versículo 14. Pois toda a lei encontra a sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Não é amar a carne, é amar o outro como um espírito, como uma alma. Mas também não precisa você estar falando para o outro que ele não vai entender, porque ele não está nesse mundo almático ainda. Então ele vai entender através das suas orações, da sua postura, da sua maneira de ser, de falar, de viver. Essa. Porque só o falar, os fariseus faziam mesmo, os mestres da lei também. E quantos mestres da lei, quantos fariseus fazem isso hoje? Quantas pessoas fazem isso hoje? Falam e tiram fotos e mostrando que estão em louvor e adoração, estão lá em frente a uma televisão, estão em frente a vão para um show, para uma igreja, sei lá, e ficam naquela loucura. Aquele ritmo hipnótico, mas eu senti a presença do Espírito Santo. Poxa, desculpa falar, tu não sentiu o ritmo, tu não sentisse a presença do Espírito Santo numa canção. Você simplesmente se deixou ser movido, e o inimigo sabe trabalhar muito bem isso nesse mundo carnal. Sentir a presença de Deus é muito mais profundo do que isso. Você não volta a fazer as atitudes que tinha antes, de bebedeira, de prostituição, seja de uma palavra amarga, mas pelo contrário, você olha a pessoa com misericórdia. Olha assim: caramba, essa alma ainda está presa nesse corpo aí, e esse corpo está dominando essa alma. Agora temos o seguinte: por que a condenação da alma é tão difícil e tão brava? E devemos trabalhar neste mundo, mudando isso aqui. É o mindset, né? É na gestão das suas emoções, é nessa gestão de domínio próprio. Por isso que o jejum é tão importante. Tem gente que para até de jejuar depois que as graças ou demoram a chegar, ou não chegam, ou quando chegam, param até de oração, de jejum. Não faz isso contigo, não faz isso com tua alma. Tu foi chamado à liberdade. Tu foi chamado para a liberdade. Tá bom? Mas é isso, pessoal.
Que o Pai Celestial nos abençoe e nos guarde. Se você chegou até aqui, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Seja generoso e generosa com a alma dessas pessoas e com a sua própria alma. Compartilha essa mensagem. E vai lá tomar teu cafezinho, que eu sei que você está com vontade, tá bom? Para os que ficaram até aqui, shalom. Até a próxima, porque Deus quer e eu quero. Shalom, shalom, shalom. Até mais.